14. Viver em outro mundo. Capítulo 355. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. O rosto do 13º jovem mestre parecia como uma brasa se extinguindo, enquanto ele olhava atordoado para Mirt. Então ele disse: impossível, como é que a família já sabe? Eu tive muito sucesso nos últimos anos. Por que isso aconteceu? Ouvindo as palavras do 13º jovem mestre, Mirt não pôde deixar de zombar. Parece que o 13º jovem mestre já sabe sobre seus crimes. Bom, eu reportarei isso para a família para poupar o 13º jovem mestre de ser interrogado. Talvez a família possa até mesmo ser mais leniente com você. A cena agora poderia apenas ser descrita como uma montanha russa. Zhao Ai achou que as poucas palavras que ele disse realmente faria sua cooperação com a família Shelley colapsar. Ele não pensou que a situação realmente teria uma virada dramática. Isso estava além de sua imaginação. Marriott olhou para Zhao Ai, que ainda estava sorrindo, e se desculpou com um leve sorriso. Eu realmente peço desculpas pela situação, senhor. Por favor, espere por um momento enquanto nos preparamos. Então ele acenou sua mão, enquanto algumas pessoas imediatamente vieram pegar o 13º jovem mestre. Os garçons ao lado também limparam a mesa e prepararam as refeições e bebidas novamente. Logo atrás de Zhao Ai estava Laura e os outras, que estavam muito atordoadas. Eles não pensaram que algo como isso aconteceria hoje. Como Zhao Ai, isso estava além de sua imaginação. Enquanto Zhao Ai se sentava, Laura podia apenas ficar atrás. Zhao Ai olhou para Laura e para os outros, então se virou para Marriott. Gerente, você pode arranjar uma refeição para o meu pessoal? Não precisa mantê-los aqui, apenas faça-os recuar. Eu sei que deve ter sido muito difícil para eles nos últimos dias. Marriott já estava acostumado com essa situação, então ele não discordou. Ele sorriu e disse: eu fui muito rude com o pessoal do senhor, me perdoe. Então ele acenou sua mão, enquanto um garçom levou Laura e os outros para comer e descansar. Zhao Ai realmente não gostou de comer enquanto Laura e as outras apenas assistiam. Isso fez seu coração inquieto e apologético, então ele os fez ir para outro lugar para descansar. Dentro do restaurante, somente Zhao Ai, Marriott e Mirt foram deixados. Mirt olhou para Zhao Ai e sorriu. O senhor não está nervoso? Zhao Ai sorriu. Esse assunto não é digno de me deixar nervoso. Marriott sorriu. O senhor é realmente bem-humorado. O senhor pode não ter sabido, mas você tem ajudado grandemente a família desta vez. Devido ao Grão-Duque Liueart estar muito preocupado em lidar com você, a família teve a chance de cuidar do seu outro inimigo. Agora que a família começará a lidar com o Grão-Duque Liueart, eu acredito que ele não seria capaz de durar muito tempo. Zhao Ai sorriu fracamente. Enquanto alguém não for um absoluto idiota, eles não ousariam se mover contra uma família como a família Shelley. Vendo quão profundas as reservas de sua família como poderia o Grão-Duque sobreviver? Ouvindo isso, Marriott pareceu orgulhoso, mas rapidamente escondeu sua expressão. Com um sorriso rígido ele disse: para ser honesto, desta vez foi realmente bastante perigoso para a família. Nós não pensamos que alguém enviaria uma mulher para nos destruir de dentro. Casando uma mulher com nossa família, esperando ela ter uma criança, então fazer a criança destruir parcerias e negócios. Essa conspiração não foi detectada por décadas, foi muito embaraçoso. Não foi somente Marriott que sentiu isso. Quando Zhao Ai ouviu as palavras de Mirt, ele não pode deixar de tremer. Com o objetivo de destruir a família Shelley, a família da mãe do 13º jovem mestre realmente chegou a tal grau. Este foi um esforço muito ridículo colocado em tal conspiração. Mirt se virou para Zhao Ai e disse: senhor, você não veio desta vez para procurar uma cooperação com a família Calci. Senhor Wallace, já que você é um amigo meu, permita-me dizer algo que você pode não querer ouvir. Sua força atual não é o bastante para a família Calci considerar uma cooperação com você. As qualificações que a família necessita são muito grandes. Zhao Ai mostrou um sorriso leve. Não se preocupe, desta vez eu vim para a cidade Água Celestial para visitar a família Calci com uma carta de um amigo mútuo. Eles deveriam pelo menos me considerar.
Eu ofendi algumas pessoas no Império Aksu. Eu não tenho para onde ir, a não ser aqui. Might e Marriott não disseram nada, já que a situação era muito comum. Ofender uma pessoa poderosa em sua nação, mas não ter força para revidar. Então eles planejaram buscar refúgio em outras nações. Essa cena não era rara no continente, então as duas pessoas não estavam surpresas. Might pôde apenas olhar para Zawai e dizer, Senhor Wallace, eu posso saber quem você conseguiu ofender? Se for possível, a família Shelley pode estar disposta a resolver este assunto. Zawai olhou para Mirt com um olhar profundo. Ele sorriu fracamente e disse, desde que nós somos parceiros, eu não quero esconder a verdade de você por muito tempo. A pessoa que eu consegui ofender no Império Aksu é o Rei do Sul. Mirt e Marriott se entreolharam e viram um traço de entendimento nos olhos um do outro. Eles não puderam encontrar nenhuma informação anterior sobre Wallace antes. O que eles apenas sabiam era que ele de repente apareceu e tinha conseguido um título do Grão-Duque Ivan. Nada antes disso, eles não puderam encontrar nada, o que os deixou muito confusos. No entanto, depois de mais um monitoramento, eles não puderam deixar de associar Wallace com o Mago Negro Zawai do Ducado de Purcell. Embora Wallace não use magia do elemento sombrio na frente das pessoas, algumas pistas ainda foram vistas. Adicionando todas essas observações, eles conseguiram finalmente pegar uma pista concreta. Desta vez, Mirt perguntou para Zawai quem seu inimigo era, não apenas para conseguir informação adicional sobre ele, mas também para ver se ele era realmente sincero na cooperação com a família. Para grandes famílias como eles, formar parcerias não poderia apenas ser casual. Eles devem entender seu colaborador, senão, eles podem entrar em problemas desnecessários. Essa também era a razão pela qual as perguntas da família Shelley sobre a identidade de Zawai não pararam, e era somente agora que eles estavam totalmente convencidos que Wallace era o Mago Negro Zawai. A resposta de Zawai claramente deixou sua identidade ser conhecida pela família. Os dois também estavam cientes que Zawai sabia que eles estavam o testando, mas ele ainda disse sua identidade, mostrando sua confiança na família. Entretanto, eles também ouviram que Zawai não apenas ofendeu o Rei do Sul, mas também a Igreja Radiante. Não admira ele querer buscar refúgio dentro da cidade Água Celestial. Isso era porque aqui era zero a presença da Igreja Radiante dentro da cidade. Marriott olhou para Zawai e disse, por favor, tenha certeza, Sr. Wallace. Você sempre será conhecido como Sr. Wallace. Zawai sorriu e não disse nada. Ele sabia que Might e Marriott entenderam o que ele queria. Neste momento, a comida e o vinho finalmente chegaram e foram servidos na sua mesa. O hóspede estava comendo muito feliz com os anfitriões. Ninguém estava fazendo mais nenhuma pergunta. Zawai não perguntou sobre os assuntos do 13º jovem mestre, já que era um assunto interno da família Shelley. Ao mesmo tempo, Mirt também não perguntou mais sobre o Mago Negro Zawai. Zawai já tinha mostrado para eles bastante sinceridade. Se eles continuassem, então eles estariam agindo de má fé. No anoitecer, Zawai e seu grupo descansaram dentro do hotel. Embora Huyen fosse maior do que Zawai em termos de status, Huyen não existia aos olhos de Mirt. Para ele, Zawai era muito mais importante. Isso também fez Huyen saber que seu status de jovem senhora do Ducado de Purcell significava absolutamente nada dentro do Império Rosen. Na manhã seguinte, depois de Zawai tomar seu café da manhã, ele perguntou a Mirt sobre a direção da mansão do Lorde da cidade. Ele estava planejando dar seus respeitos ao Lorde da cidade hoje, assim como entregar a carta de Bill para ele. Zawai queria ver como o Lorde da cidade Água Celestial o receberia. Sentado dentro de sua carruagem puxada por um boi, Zawai lentamente viajou para o centro da cidade. Zawai calmamente olhou o lado de fora, enquanto passava pelas lojas e pessoas, mas seu coração não estava calmo como sua expressão. Ele estava pensando sobre qual atitude o Lorde da cidade usaria ao conhecê-lo. Deve-se saber que Zawai não era uma pessoa muito influente, então aos olhos da família Calci, ele talvez somente seja um membro comum da Liga dos Magos Negros. A influência da família Calci dentro da Liga era muito grande, o status dos dois era milhas longe um do outro. Laura também compartilhou das preocupações de Zawai e também estava nervosa. Desta vez, eles encontrariam a família Calci, uma das famílias de pico dentro do continente Ark. Era compreensível para seus corações sentir desconforto.
Levou mais de 1 hora para sua carruagem chegar na parte central da cidade. Desta vez, junto com Zhao Ai e Laura, havia também uma pessoa enviada pela família Shelley para fornecer as direções. Na frente da mansão do Lorde da cidade, havia uma grande praça pavimentada com pedras azuis lisas. A área era de cerca de milhares de metros quadrados e era muito vivaz. Haviam pedestres atravessando, assim como vendedores montando suas barracas. Essa cena deixou Zhao Ai esperançoso com seu encontro com a família Calci. Ele pensou que a família Calci era realmente uma boa família para ter a magnanimidade para permitir barracas serem erguidas aqui. Não haviam pessoas no local a várias centenas de metros quadrados na frente do portão da família Calci. E também poderia ser visto que não haviam barracas lá. A carruagem lentamente estacionou na frente da mansão do Lorde da cidade. O portão da frente era muito grande, mais de 5 metros de altura. Havia também um pedaço gigante de placa horizontal que tinha as palavras Mansão do Lorde da cidade escrita nela. Na parte superior, o emblema da família Calci foi esculpido. O emblema da família era um cajado mágico envolto por névoa. O emblema era muito simples, mas o símbolo era muito famoso em todo o continente. Era porque o cajado mágico mostrado era o tesouro de herança da família Calci transmitido de geração em geração, o cetro sombrio. Apenas ouvindo seu nome, alguém poderia sentir que era muito importante, e de fato, era muito formidável. Esse cajado era um tesouro para magos negros. Foi dito que o cajado poderia amplificar feitiços do elemento sombrio por aproximadamente 50%, assim como reduzir a quantidade de tempo necessária para lançar também por 50%. Vendo essas duas funções, não se pode deixar de sentir que esse cajado mágico era muito feroz. No meio de uma batalha de magos, aquelas vantagens eram muito importantes. Se sua magia fosse 1 segundo mais rápido que a do inimigo, isso significava que você podia atacar a outra parte primeiro, qual lhe deu a iniciativa. Isso fez o cetro sombrio um tesouro muito famoso no continente. Ao mesmo tempo, foi por causa do cetro que os ancestrais da família Calci foram capazes de acumular grandes contribuições para o Império Rosen e configurar a fundação da família inteira. Viver em outro mundo. Capítulo 356. Depois que a carruagem parou, Zhao Ai e os outros saíram da carruagem. Haviam 2 guardas parados de pé na frente do portão da mansão. Os 2 usavam armaduras de cota de malha e usavam faces firmes enquanto permaneciam ali imóveis. Eles pareciam igual um conjunto de armaduras colocadas ali. Link. Da praça para a frente do portão da mansão, havia um total de 20 passos. Zhao Ai caminhou lentamente até a frente do portão atraindo a atenção de ambos pedestres e vendedores. Zhao Ai não se importou com os olhares dessas pessoas e continuou na direção do portão da frente da mansão. Os 2 guardas não se moveram como se eles não notassem a Zhao Ai. Isso deixou Zhao Ai um pouco confuso, mas ele ainda foi em frente e usou a aldraba do portão da mansão. Aldraba é uma peça móvel, geralmente uma argola feita de metal, que se prende às portas e portões e que serve para chamar a atenção de quem se encontra do lado de dentro, quando batidas contra a porta. Depois de 2 batidas, Zhao Ai parou, então o portão se abriu enquanto um jovem homem servo veio de dentro. Ele olhou para Zhao Ai e lhe deu uma saudação. O que o senhor precisa? Zhao Ai sorriu fracamente. Um amigo mandou eu enviar esta carta para o Lorde da cidade. Eu terei que incomodar você para entregar isso para ele. Então ele deu a carta que Bel escreveu. O jovem homem recebeu a carta e quando ele olhou para ela sua expressão mudou. Ele imediatamente abriu o portão e disse: Senhor, por favor, deixe-me recebê-lo no salão de recepção. Este aqui imediatamente entregará sua carta. Então o servo levou Zhao Ai para o salão de recepção da mansão. Depois de entrar nas imediações da mansão, somente então Zhao Ai entendeu quão grande a mansão do Lorde da cidade era. Depois de entrar pelo portão, você veria uma casa separada que agiu como uma área de recepção para pessoas que vieram visitar. Atrás da casa tinha um pátio, mas não havia ninguém lá agora. Bem depois do pátio estava a casa principal. Havia uma placa pendurada do lado de fora, mas ele não conseguia ler neste momento. O que ele sabia, no entanto, era o quão grande a mansão era. A terra era quase tão grande quanto a praça do lado de fora. Zhao Ai entrou na sala de recepção. A sala era realmente muito boa. Dentro tinha um conjunto completo de chá, enquanto as paredes estavam decoradas com várias caligrafias.
assim como pinturas. Depois que ele entrou, o homem imediatamente serviu um pouco de chá para Zhao Ai, depois imediatamente recuou. Tudo parecia estar percorrendo com os costumes adequados. Quando Zhao Ai viu essa cena, ele não pôde deixar de assentir secretamente. Olhando para a performance do servo, assim como os costumes da família Calci, ele sabia quão educado as pessoas dentro da mansão eram. Bastante apropriado para uma família classificada no auge entre outros no continente. Zhao Ai se acalmou e sentou quietamente dentro da sala de recepção enquanto bebia chá. Ele não ficou desconfortável com respeito à mansão do Lorde da cidade. Ele já fez o que ele podia. Tudo o que acontecer mais tarde iria depender da família Calci. Quando Zhao Ai estava perto de começar a beber sua segunda xícara de chá, passos puderam ser ouvidos do lado de fora da sala. Logo após, o servo que recebeu Zhao Ai apareceu depois de abrir a porta. Do lado deste servo estava um velho homem que parecia estar entre os 60 ou 70 anos de idade. As roupas de seda que o homem usava eram muito bem administradas, não tinha nenhuma dobra, seu cabelo era muito bem penteado, ele parecia ser muito meticuloso. Ele usava uma face muito séria que parecia que ele estava em total concentração. Seu rosto estava cheio de rugas e ele tinha algum montante de cabelo grisalho. Independente daquilo, seus olhos estavam cheios de vitalidade e pareciam estar brilhando. Zhao Ai rapidamente se levantou enquanto o velho homem olhava para Zhao Ai e disse: "Saudações, senhor. Eu sou o assistente do Lorde da cidade. O Lorde da cidade me pediu para convidar o senhor." Zhao Ai se curvou também e disse: "Eu terei que incomodar o senhor." Então ele seguiu o velho homem. Enquanto os dois saíam da sala de recepção, Zhao Ai viu o servo indo para fora da mansão. Isso deixou Zhao Ai aliviado. Parecia que o servo arranjaria algum lugar para Laura e os outros ficarem. O assistente era uma pessoa muito séria. Ele não disse uma palavra para Zhao Ai enquanto eles caminhavam para a mansão principal. Zhao Ai também levou um tempo para avaliar a mansão do Lorde da cidade. A construção mais próxima do portão era o salão de recepção, que era bem próximo do pátio. Depois de andar um pouco mais, havia uma arena de artes marciais e haviam pessoas atualmente praticando dentro. Depois de passar pela arena, havia outra construção com uma placa que dizia: Salão do Administrador. Atravessando o salão do administrador, havia outro portão perto da parte interna da mansão do Lorde da cidade. Depois de entrar no portão, você se depararia com outro campo de treinamento onde guerreiros podiam ser vistos treinando. Atrás do campo tinha uma construção com uma placa que dizia: Secretaria. Depois de atravessar essa construção, tinha um pequeno pátio, mas dessa vez, não tinha ninguém praticando lá. Dentro, tinha um fontanário com flores ao redor. O local parecia muito silencioso e tranquilo. Atrás do pequeno pátio tinha uma pequena construção. A construção parecia como um palacete, era muito bonito. O velho homem não parou e imediatamente levou Zhao Ai para a pequena construção. O primeiro andar da construção era uma grande sala, que era dividida em duas seções. Uma era para o uso apropriado do escritório enquanto o outro era usado para receber convidados. Dentro da sala de recepção, tinha um homem de meia-idade parado lá. A figura do homem de meia-idade não era alta, ele parecia muito magro e fraco. Mas essa pessoa era muito estilosa, ele se vestia muito bem. A pessoa tinha cabelo preto, pele branca, um rosto quadrangular, mas pequeno. Suas feições eram muito acentuadas e deu a todos um sentimento de autoridade sempre que olhavam para ele. Era impossível para qualquer outra pessoa não ter o sentimento de imponência apenas por olhar para este homem. O velho homem andou até a pessoa de meia-idade e disse: Lorde da cidade, este é o senhor Zhao Ai. O homem estava olhando para Zhao Ai enquanto ele ouvia as palavras do velho homem. Ele assentiu com sua cabeça e disse para Zhao Ai: Bem-vindo à cidade Água Celestial. Senhor Zhao Ai deve ter se cansado vindo até aqui. Por favor, sente-se. Zhao Ai se curvou apressadamente e disse: Zhao Ai cumprimenta o Lorde da cidade. O Lorde da cidade é muito educado. Então ele tomou um assento. O Lorde da cidade também se sentou. Ele avaliou Zhao Ai e disse: Eu já li a carta do Bel. E já que o senhor é alguém do nosso lado, eu não serei educado e perguntarei por que o senhor veio aqui. Diga-me qualquer coisa que você precise. Além disso, não me chame de Lorde da cidade. Eu sou Smith Calci. Apenas me chame de irmão Smith. Zhao Ai não pensou que Smith seria muito educado. Ele rapidamente respondeu: É claro,
Irmão Smith, você também não precisa me chamar de senhor mais. Apenas me chame por Zawai. Pequeno Ai também está bom. Irmão Smith deveria saber da minha situação atual. Eu não tenho mais meios de permanecer dentro do Império Aksu. Mesmo outras nações não estão seguras por causa da Igreja Radiante. Eu sinto que eles iriam para todos os lados apenas para me perseguir. Portanto, eu posso somente vir até o irmão Smith e esperar que o irmão Smith me forneça refúgio. Ouvindo o que Zawai disse, Smith não pode deixar de rir. O irmão é muito educado. Você está com a liga. Então naturalmente eu tratarei você como um verdadeiro irmão. Você não deveria ser educado comigo. Certo, você está ficando no Hotel Shelley. Se você está me pedindo por ajuda, então como eu poderia fazer você ficar no Hotel Shelley? Que tal isso? Você e seu pessoal ficam aqui na mansão. O que você acha? Zawai não achou que Smith realmente o faria ficar dentro da mansão do Lorde da cidade. Para ser honesto, ele sentiu que não podia suportar o entusiasmo de Smith. Então ele rapidamente disse, é muito incômodo. Eu acho melhor eu ficar do lado de fora. Eu apenas encontrarei um lugar para ficar. Como eu poderia incomodar o irmão Smith? Smith mostrou um leve sorriso e disse, você está sendo muito educado. Como poderia uma casa grande como essa não ter algum lugar para você? Ouça-me, volte e arrume suas coisas e se mude para cá. Ah, você não precisa fazer isso. Tio Pio, vai enviar alguém para fazer isso. Será mais conveniente. Diga às pessoas do hotel que o pequeno Ai é meu irmão. Então eu mandei se mudar para dentro da mansão. O velho homem que trouxe Zawai era o aparentemente chamado Pio. Ele assentiu e então se virou para sair do escritório. Zawai não achou que Smith seria tão rápido. Ele nem mesmo teve a oportunidade de recusar. Zawai pode apenas forçar um sorriso. Smith se virou para Zawai e disse, pequeno Ai, você também não veio para fazer negócios. Bill disse que você tem bons produtos em suas mãos. O que eles são? Zawai encarou. Então ele sorriu. Eu tenho muitos produtos em mãos, mas se nós estamos falando sobre bons produtos, então eu somente tenho alguns. Um deles é meus produtos Toyuan. Eu acho que o irmão Smith deveria ter ouvido sobre eles. Embora os produtos Toyuan não tivessem chegado no Império Rosen e somente existissem dentro do Ducado de Purcell no Império Aksu, Zawai pensou que com a rede de informações da família Calci, seria impossível para eles não saberem sobre isso. Smith sorriu e respondeu, eu já, mas somente aquilo não poderia ser considerado como bons produtos. O que mais você tem? Zawai sorriu. Existe também o kumis que eu estou fornecendo ao Hotel Shelley. Meu kumis é de alta qualidade. Enquanto ele dizia isso, ele moveu sua mão enquanto ele colocava um par de bolsas de bebida na mesa. Então ele continuou, esse kumis usou o método dos homens fera para fermentar, mas eu adicionei meus próprios métodos para melhorá-lo. Esse é muito melhor do que o vinho de fruta que as pessoas no continente consomem. Além disso, esta é uma bebida forte. Somente tomar um pequeno copo fará qualquer pessoa mediana bêbada. Do que eu sei, essa é a única bebida de seu tipo no continente inteiro. É um produto único. Atualmente, eu tenho uma parceria com Bill e o Hotel Shelley por este produto. Eu forneço para Bill 500 quilos por mês, enquanto o Hotel Shelley pega 5.000 quilos. O irmão Smith quer experimentar. Smith olhou para as bolsas de bebidas na mesa. Ele viu que elas eram as bolsas de bebidas mais comuns usadas pelos homens fera. A família Calci controlou a cidade Água Celestial inteira. Este era o mais famoso porto dentro do Império Rosen, então era natural que haviam também muitos navios que navegam daqui para a pradaria dos homens fera e vice-versa. Ao mesmo tempo, a família Calci também tinha muitos navios navegando para a pradaria, então Smith naturalmente tinha visto muito desse tipo de bolsa de bebida. Zawai olhou para Smith calmamente. Ele pegou um pouco de kumis para Smith experimentar. Ele queria ver se Smith ousaria beber o vinho que ele trouxe. A partir do momento que ele conheceu Smith, Smith estava muito entusiasmado. Embora seu entusiasmo fosse grande, Zawai não pode deixar de ser um pouco cético. Smith o permitiu ficar dentro da mansão do Lorde da cidade, o que também era o lugar de Smith. Zawai pensou que fazendo ele ficar dentro da mansão não era somente para protegê-lo, mas também para monitorá-lo. Se Smith não suspeitasse dele, então ele certamente beberia a bebida de Zawai. Se ele suspeitasse, então ele não beberia a bebida. Smith pegou a bolsa de bebida e cuidadosamente olhou para ela. Ele assentiu e disse,
Esta é certamente um artesanato dos homens-fera. Pequeno Ai, você tem negócios com alguns homens-fera na pradaria. Ao mesmo tempo, Smith abriu a tampa e diretamente despejou a bebida em sua boca. Vendo Smith beber o vinho, o coração de Zhao Ai não pode deixar de afrouxar. Parecia que Smith realmente acreditava nele. Mas enquanto ele via a bolsa de bebida que Smith estava segurando, ele sabia que alguma coisa ruim estava para acontecer. Felizmente, seu movimento foi rápido o bastante. Quando Smith despejou a bebida em sua boca, ele sentiu que sua boca estava em chamas. Ele imediatamente cuspiu a bebida. Se Zhao Ai fosse lento, ele certamente encontraria seu rosto valioso com o cuspe. Esta foi a principal razão do porquê Zhao Ai decidiu sair do caminho. Ele viu pela bolsa de bebida que o comis que Smith tomou era o único com o alto teor alcoólico. Enquanto segurava a bolsa de bebida, Smith estava tossindo de novo e de novo. Ele não imaginou que esse vinho seria tão forte que, assim que ele chegasse na sua boca, parecia que ele estava engolindo carvão. Era muito feroz. Zhao Ai imediatamente pegou um pote de chá e serviu para Smith uma xícara de chá, e ao mesmo tempo pegou a bolsa de bebida das mãos de Smith. Smith não foi educado e imediatamente bebeu o chá fazendo-se sentir melhor. Quando ele finalmente conseguiu se recuperar um pouco, ele olhou para a bolsa de bebida nas mãos de Zhao Ai com medo e se virou para Zhao Ai. Eu devo dizer, pequeno Ai, você tem certeza que isso é álcool? Isso não é veneno? Zhao Ai riu e disse, irmão Smith, eu não beberia este vinho desse jeito. Esse vinho é muito forte. Até mesmo os homens fera que são famosos por sua tolerância a álcool não podem beber desse jeito. Esse vinho deve ser bebido lentamente. E além disso, a bolsa que você bebeu contém a bebida mais forte do lote. A outra bolsa de bebida não é tão forte quanto essa aqui. Quer tentar experimentar a outra? Zhao Ai normalmente não falou desse jeito com pessoas que ele acabou de conhecer. Mas foi surpreendente que Smith e ele não tiveram nenhum senso de estranheza um com o outro. Os dois pareciam conhecer um ao outro há muito tempo. Depois de ver Smith beber sua bebida, Zhao Ai considerou Smith sinceramente como um amigo. Balançando sua cabeça, Smith respondeu, esqueça, é muito forte. Eu não posso suportar isso. Mas este vinho é verdadeiramente muito único, é um grande negócio. Bom, eu apoiarei você. Se você precisar de uma loja, ou alguma conexão comercial, apenas me diga e eu ajudarei você. Zhao Ai não pôde deixar de se mover quando ele ouviu Smith. Ele realmente não tinha nenhuma conexão, assim como um lugar para vender seus produtos, mas Smith realmente o ajudou a resolver esses dois problemas. Quem não seria movido com tal gesto? No entanto, Zhao Ai também sabia a quantidade que ele tinha em suas mãos. Ele balançou sua cabeça pesarosamente e disse, infelizmente nós não temos o bastante para vender massivamente. Embora esta bebida seja boa, a quantidade que eu poderia produzir não seria capaz de atender a demanda. Nós ainda precisamos de bastante tempo antes de nós podermos providenciar um fornecimento massivo. Smith assentiu e disse, você tem alguma coisa a mais? Mostre-me, talvez eu possa ajudar você. Zhao Ai também assentiu, eu tenho isto, rações. Essas rações são algumas das comidas que os homens fera secam e temperam para ser usado nos tempos de batalha. Eu vou fazer essas rações serem enviadas no continente e vendê-las para mercenários. Irmão Smith, você acha que isso é viável? Viver em outro mundo. Capítulo 357. Smith ficou atordoado. Ele sabia sobre rações, já que a família Calci frequentemente entraria em contato com os homens-fera. Ele sabia que homens-fera entrariam em guerras com bastante frequência, e enquanto eles o fizessem, eles também fariam rações, então Smith estava muito familiarizado com isso. Ele realmente não pensou que Zhao Ai queria vender essas rações no continente. No entanto, sua ideia valia a pena tentar. A comida dos mercenários era bastante monótona, então se eles fossem servidos com rações, eles poderiam gostar dela. Mas Smith ainda franziu a testa e disse, pequeno Ai, essas rações são feitas de argali e elas também são muito valiosas no continente. Transformá-los em rações parecem ser um grande desperdício. Zhao Ai sorriu e disse, na verdade, minhas rações não são todas feitas de argali, embora eu tenha alguns negócios dentro da pradaria. Além de argali, minhas rações também são feitas de carne de coelho de olhos azuis. Você deveria saber que as carnes dos coelhos de olhos azuis não são vendidas muito bem no continente,
Então eu os transformei em rações. Smith respondeu, coelhos de olhos azuis. Isso é novo para mim. Os coelhos de olhos azuis geralmente não são usados para fazer comida enlatada. Você tentou fazer isso? Zawai sorriu. Eu tentei, mas a quantidade de coelhos de olhos azuis que eu tenho é bastante grande. Eles não seriam capazes de transformá-los em comida enlatada, então eu os transformei em rações. Além disso, eu não quero vender coelhos de olhos azuis inteiros, já que eu preciso de sua pele para mim mesmo. Smith sorriu e disse, vamos seguir o seu plano. Vender essas rações pode fazer aqueles mercenários lembrarem de nós, seja você ou a nossa família Calci. Zawai assentiu, mas dessa maneira, existe outro problema. Nós precisamos lidar com aquelas peles de coelho e eu também preciso vender alguns produtos de lã. O que você pensa sobre isso, irmão Smith? Smith acenou sua mão e disse, você não precisa se preocupar com essas coisas. Eu cuidarei disso. Você ainda precisa gastar algum tempo para se acostumar com as estatísticas do seu negócio e também ver para quem você pode vender suas coisas. Se você tiver qualquer problema, não hesite em se aproximar de mim. Zawai sorriu. Eu irei, mas irmão Smith, eu estou muito curioso. Por que você está me tratando tão bem quando nós somente nos conhecemos agora? Smith olhou para Zawai e suspirou. Para você, é porque você merece. Nós, a Liga dos Magos Negros, temos sempre estado em desvantagens nos nossos confrontos com a Igreja Radiante. Especialmente nos últimos anos, nós sempre tivemos perdas com nossas lutas contra eles. Nós pensamos que é por causa da nossa falta de informação sobre a igreja. A informação que você forneceu algum tempo atrás foi muito importante para a Liga. Nos fez desabafar e se sentir melhor. Agora Zawai sabia o porquê. Não é de admirar que Smith fosse extremamente educado com ele. A razão era realmente essa. Pelo que ele entendeu das palavras de Smith, a família Calci considerou a Liga dos Magos Negros como sua própria família. Eles valorizaram a Liga. Portanto, eles podiam sentir tamanha gratidão com eles. Zawai pensou que não havia nada de errado com isso. A família Calci poderia ser dita a ser a família de magos negros mais forte no continente inteiro. A ascensão e a queda de sua família estava interligada com o destino da magia do elemento sombrio. Portanto, eles não podiam suportar ver a profissão de mago negro morrer. Por essa razão, eles estabeleceram a Liga dos Magos Negros. No entanto, desde que eles também eram magos negros, eles sabiam que magos negros não gostavam de alguém sendo seus superiores. Então eles estabeleceram a Liga dos Magos Negros para ser uma aliança solta e deu uma atmosfera muito relaxada. Com certeza, eles conseguiram sucesso com esse modelo. Eles conseguiram ter magos negros e outras pessoas se juntando para se ajudarem. Quanto a lidar com a Igreja Radiante, não tinha necessidade para eles agirem deliberadamente. Afinal, magos negros já eram considerados o inimigo número 1 da Igreja Radiante. Zawai olhou para Smith e mostrou um leve sorriso. Minha inimizade com a Igreja Radiante é muito profunda. Desta vez, na pradaria, eu consegui matar um especialista do 9º nível da Igreja. A informação que eu consegui foi daquele 9º nível. Smith olhou atordoado. Ele não sabia que Zawai tinha conseguido matar um especialista do 9º nível da Igreja Radiante. Essa informação lhe deu um choque. Ele olhou para Zawai e disse, você matou um especialista do 9º nível da Igreja? Zawai assentiu, sim. Um mago do elemento fogo do 9º nível, um dos produtos sucedidos do seu programa Arma Suprema. Desta vez, a igreja estendeu sua mão para a raça cabeça de bovino e cooperaram com a tribo touro lutador para derrotar a tribo do touro hercúleo. Eu dei uma mão amiga aos touros hercúleos. Não somente nós conseguimos extinguir os touros lutadores, nós também matamos um especialista do 9º nível, assim como um espião dos touros hercúleos da igreja. Agora, eu sou atualmente o príncipe herdeiro da raça cabeça de bovino. Smith ficou mais uma vez atordoado. A família Calci já estava fazendo negócios com os homens-fera por muitos anos. Mas ser um príncipe de uma raça de homens-fera? Como poderia um humano conseguir esse status? Smith inicialmente foi hospitaleiro com Zawai, já que o último ajudou a Liga dos Magos Negros a resolver alguns assuntos e também por causa da carta de Bill. Bill elogiou muito Zawai em sua carta, então Smith decidiu tratar Zawai bem. Mas Smith não imaginou que Zawai continuamente lhe desse surpresas. Primeiro foi seus negócios, sua visão e ideias eram muito boas para negócios.
Isso foi especialmente verdadeiro quando ele ouviu que tinham somente duas outras que forneceram o comis. Neste momento, Smith sentiu seu sangue bombeando e seu corpo ficando quente. Smith estava muito claro sobre a proporção de lucros que os negócios exclusivos poderiam trazer, e era muito alto. Além disso, ele também era uma pessoa que olhou para o quadro maior, portanto, ele aceitou esse negócio, mas ele perguntou se Zhao tinha qualquer outro produto. Ele queria ver se havia um caminho para outros bons negócios. Ele queria ver quais outras ideias Zhao poderia ter. Logo depois, surgiu uma ideia de negócios. Quando ele ouviu a proposta, Smith sentiu intrigado porque o negócio soou muito comum e muito ordinário e parecia que não havia nada de especial nas características ao todo. Embora a força de mercenários fosse comumente muito pequena, Smith não poderia apenas subestimar suas capacidades. Aquelas grandes famílias tinham redes de informações entre esses mercenários. Eles sabiam o quão aterrorizantes os mercenários poderiam ser quando eles agrupassem. Mas embora eles fossem bastante aterrorizantes, eles tinham um baixo nível de eficácia. Então se eles os fornecessem com rações, o que podia ser considerado como um tipo de comida especial, seria uma grande ajuda para os mercenários. Nenhum outro negócio poderia fornecer tamanha ajuda para os mercenários. E por último, Zhao revelou que ele também era o príncipe herdeiro da tribo do Touro Hercúleo. Essa era a informação que atingiu Smith duramente. O príncipe herdeiro de uma raça de homens-fera assegurava um status muito alto dentro da pradaria. Não importa de que raça você é, contanto que você seja um príncipe herdeiro de uma raça, mesmo uma tribo de guerra aceitaria você com hospitalidade amável. Isso era o que este status representava. Mas nem mesmo dizer ser um príncipe, até mesmo ser um membro da tribo de uma raça de homens-fera era uma coisa muito difícil de fazer. Isso era porque homens-fera geralmente não confiam em humanos, então era perto do impossível para um humano ser um membro de uma tribo de homem-fera. E um príncipe herdeiro, quão difícil seria para um humano se tornar um? Smith quase não queria pensar sobre isso. Ele olhou para Zhao e não sabia o que dizer. Vendo a aparência de Smith, Zhao sabia o que ele estava pensando. Ele apenas sorriu e continuou: Irmão Smith, para lhe dizer a verdade, eu não sou apenas o príncipe herdeiro da tribo do Touro Hercúleo, eu também tenho a bandeira da amizade da tribo do Porco de Barriga Grande, assim como da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande. Você vê aquela besta mágica puxando minha carruagem? Aquela é a besta parente do Boi Raivoso do Chifre Grande. Eu também tenho a besta parente do Touro Lutador, assim como do Touro Hercúleo. Na pradaria dos Homens-Fera, eu posso dizer com confiança que eu não seriam atacados por outros Homens-Fera. Ei! Smith olhou atordoado para Zhao. Essa notícia era muito grande. Eles não pensaram que Zhao tinha tamanha capacidade e não seria atacado por Homens-Fera. Isso era um sonho para todo mercante humano. Smith se recuperou depois de um tempo. Então ele se virou para Zhao e perguntou: Pequeno Ai, eu posso saber o que é essa bandeira da amizade que você está falando sobre? Ouvindo Smith perguntar, Zhao sabia que Smith não tinha nenhuma ideia do que uma bandeira da amizade era. Afinal, homens-fera não dariam para humanos suas bandeiras da amizade. Mas ele não queria esconder a verdade de Smith. Então ele imediatamente explicou para Smith o que uma bandeira da amizade era. Smith entendeu que a bandeira que sua família adquiriu antes era simplesmente uma bandeira comum, não era de todo uso. Os dois conversaram por um tempo. Smith recebeu um novo entendimento dos assuntos entre os homens-fera. Neste momento, Pio veio e disse para Smith e Zhao: Mestre, Senhor Wallace, a comida está pronta. Por favor, tome um assento no salão de jantar. Smith se levantou apressadamente junto com Zhao. Pequeno Ai, vamos lá, venha experimentar a comida dos chefes da minha mansão. Tio Pio, as bagagens do pequeno Ai já foram cuidadas. Pio se curvou e disse: Elas já foram trazidas e colocadas dentro do pátio da ameixa doce. Os servos do senhor também já foram enviados para o pátio. Smith assentiu, então se virou para Zhao e disse: Você estará ficando dentro do pátio da ameixa doce a partir de agora. Seu pessoal também foi enviado para lá. Esse é um pátio independente e é o mais distante da casa principal. Aquele pátio será para o seu uso e somente para você. Se você precisar de mim para algo, venha me chamar ou chame o tio Pio. Tio Pio me viu crescer, ele possui minha maior confiança. Se você precisar de qualquer coisa apenas chame-o e ele ajudará você. Zhao sorriu fracamente e disse: Bom,
Eu me lembrarei. Irmão não precisa se preocupar sobre isso mais. Depois de falar, eles foram para o salão de jantar da mansão. O salão de jantar da mansão do Lorde da cidade foi alocado no meio de todos os pátios. O salão era muito grande. Havia um lugar para pessoas comuns comerem, um lugar para a família comer, um lugar para anciãos comerem, e também um último lugar para convidados comerem. Viver em outro mundo. Capítulo 358. A sala que eles estavam agora era o lugar onde convidados jantariam. Aqui, haviam compartimentos individuais para comer suas refeições. Você também poderia pedir suas próprias refeições, em contraste com pessoas comuns, onde suas refeições eram sempre definidas. Depois de comer no salão de jantar, Pio levou Zhao Ai diretamente para o pátio da ameixa doce onde ele estava indo ficar. O pátio da ameixa doce foi nomeado por causa do famoso jardim da ameixa doce, o qual habita todos os tipos de ameixeiras doces. Neste momento, era a estação para as ameixas florescerem, enchendo o pátio inteiro com uma fragrância agradável. Embora Zhao Ai fosse admitido no pátio da ameixa doce, Huyen não foi convidada e ela apenas ficou dentro do Hotel Sheilei. No entanto, Zhao Ai ainda tomou medidas para ela ser bem cuidada. Quando Zhao Ai tinha terminado de comer sua refeição e ido para o pátio da ameixa doce, Laura e os outros já estavam esperando por ele dentro da sala da nova residência. Além do jardim da ameixa doce, o pátio também tinha uma área pequena na frente da casa principal. O pátio inteiro poderia caber cerca de 100 pessoas. Não era um pátio pequeno. Depois de entrar na sala, Zhao Ai viu Laura e os outros sentados lá dentro. Suas expressões eram de completa preocupação quando eles viram Zhao Ai entrar. Laura e os outros imediatamente se levantaram enquanto Laura perguntou: Irmão Ai, o que é tudo isso? Por que eles nos enviaram aqui? Zhao Ai olhou para o rosto preocupado de Laura. Ele sorriu e disse: Não precisa se preocupar, nós estaremos vivendo aqui agora. Isso é algo que o irmão Smith preparou para nós. Então ele disse para Laura e os outros sobre o seu encontro com Smith hoje. Ouvindo a história de Zhao Ai, Laura e os outros ficaram atordoados. Mas Laura imediatamente usou uma expressão feliz. Ela se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você não está preocupado que o Smith arranjou para nós ficarmos aqui para que ele pudesse monitorar nossos movimentos? Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse: Não é bom se ele nos vigiar? Dessa maneira, nós podemos fazê-lo mais disposto a cooperar conosco. Ele não duvidará de nós, o que seria muito benéfico para nossa causa. Laura e os outros olharam atordoados, mas eles imediatamente entenderam o que Zhao Ai queria dizer. Laura embaraçosamente disse: Então o irmão Ai quis dizer isso inicialmente. Ei, agora eu entendi. Zhao Ai sorriu. Bom, nos próximos 2 dias, nós devemos ver as estatísticas dos nossos produtos. Quantos grãos nós podemos fazer, assim como a produção do nosso comigo e rações. Então nós informaremos o vovô Green para intensificar nossas produções. Eu irei ver a situação de Huyen. Assim que o tio Evan chegar aqui, Huyen poderá imediatamente embarcar no seu navio. Laura sorriu. Fazer Huyen ir para casa também é uma de nossas preocupações. Certo, irmão Ai. Atualmente é começo do inverno. Há pequenos negócios na pradaria. Que tal nós irmos ver as outras nações? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu também penso assim, mas agora não é bom. Será melhor se nós estabelecermos nossos negócios aqui. Nós precisamos conseguir a nossa loja lá fora e prepará-la assim que possível. Laura assentiu: Isso também é bom. Nos próximos 2 dias, nós veremos o nosso estoque e faremos nosso arranjo para as produções. Zhao Ai assentiu: Eu não pensei que seria suave assim. Com a ajuda do irmão Smith, nós agora temos muitas coisas em nossas mãos que nós podemos trabalhar. Além disso, é a melhor hora para visitar o mercado de escravos. Você quer vir dar uma olhada? Laura assentiu: Isso é uma grande ideia. O que mais nos falta são pessoas habilidosas. Embora nós tenhamos trazido muitos escravos homens-fera, aqueles escravos têm 0 de experiência no cultivo de plantações. Esse assunto é um grande problema, então é melhor se nós encontrarmos escravos humanos adicionais, especialmente aqueles que têm habilidades e são alfabetizados. Zhao Ai assentiu: Certo, nós temos uma população muito baixa no nosso território. O nosso território não é muito menor do que o Império Aksu inteiro, mas a quantidade de pessoas dentro é realmente muito pequena. Até mesmo se nós melhoramos a terra agora,
Não teria pessoas lá para trabalhar nela. Esses dias, Zhao Ai sempre tinha pensado sobre o seu território. Paralelamente às terras negras, ainda havia o pântano do cadáver apodrecido que Kair poderia usar para expandir seu território. Mas atualmente, mesmo se ele melhorasse toda a sua terra, as mãos que poderiam trabalhar nela eram realmente muito poucas. Atualmente, a quantidade de pessoas que ele tinha era o bastante para cultivar nos campos existentes. Mas com a quantidade crescente de fábricas que eles poderiam construir, a quantidade de pessoas que poderia plantar as plantações ficaria menor e menor. Era muito afortunado que atualmente era inverno, então não havia a necessidade de plantar do lado de fora. Neste momento, houve uma súbita explosão de barulho vindo do lado de fora. Isso fez Zhao Ai e os outros olharem fixamente. Este pátio foi arranjado para eles por Smith. Era muito estranho para alguém aparecer. O que é isso tudo? A expressão de Zhao Ai mudou. Ele se virou para Shun e disse: Shun, dê uma olhada no que está acontecendo, e certifique-se de não ofender ninguém. Shun assentiu e abriu a porta para ir lá fora. Megan gostava das flores de ameixa desde que ela era uma criança. Então o pátio da ameixa doce se tornou seu lugar predileto para visitar. Se não fosse pelo pátio da ameixa doce estar muito longe, ela já teria se mudado para cá. Já que estava no começo do inverno, as ameixas doces estavam na sua completa floração dentro do jardim. Megan veio com alguns amigos com ela para visitar o jardim. Pelo caminho, eles estavam bebendo alguns copos de vinho aquecido, enquanto eles estavam conversando sobre assuntos no continente. Vinho aquecido. O pátio da ameixa doce da mansão do Lorde da cidade era muito famoso dentro da cidade Água Celestial. Esse pátio tinha um grande jardim de ameixeiras na cidade inteira. Quando era o começo do inverno, era a melhor hora para ver o cenário. Muitas jovens senhoras e jovens cavalheiros nobres viriam a visitar o pátio da ameixa doce para apreciar o jardim durante o ano, mas sempre era melhor com um pouco neve no chão. Megan tinha 2 cervos do seu lado. Com o objetivo de não perturbar a frente do pátio, eles entraram no pátio pela porta dos fundos. Isso não era apenas para minimizar o incômodo, mas esse também era o caminho mais próximo do pátio da ameixa doce. O servo de Megan abriu a porta do pátio e o grupo entrou e foi para o jardim da ameixeira. Mas neste momento, Megan sentiu que algo estava diferente sobre o pátio. Antes desse dia, Megan não permitiu ninguém a limpar o pátio, então o lugar deveria parecer bastante desarrumado. Mas agora, o pátio estava muito limpo, parecia que tinha sido limpo por alguém, ela apenas não sabia o porquê. É preciso dizer que o percurso de Megan se tornou bastante azedo. Na sua mente, o pátio da ameixa doce com um pouco de folhas mortas e galhos contrastando com o elegante jardim, as duas frentes diferentes, deixava tudo muito bonito. Mas agora, o pátio tinha sido arrumado, o chão estava varrido e as águas estavam claras. Megan se sentiu muito confusa. Neste momento, a porta da casa principal do pátio se abriu. Então uma sombra de um pequeno e magro guerreiro usando uma armadura de couro de repente apareceu e olhou para eles com seus evidentes olhos frios. As jovens senhoras e o jovem cavalheiro que vieram com Megan permaneceram quietos no lugar. Eles todos olharam para a figura pequena. Todo mundo estava muito silencioso. A pessoa que saiu era naturalmente Shun. Shun entendeu o que Zhao Ai queria dizer. Ele não queria despertar problemas desnecessários, então ele disse a Shun para não ofender ninguém quando ele saísse. Shun olhou para o jovem cavalheiro e as jovens senhoras e gemeu um pouco por dentro. Então ele olhou para Megan que não entendeu o que estava acontecendo. Shun viu que Megan e as outras jovens senhoras estavam na maioria carregando aquecedores de mãos enquanto o jovem cavalheiro estava usando roupas macias de pele de animal. Cada um deles estavam vestindo roupas bonitas. Nas suas costas tinham muitos cervos. Alguns cervos estavam carregando caixas de comida, enquanto os outros estavam carregando alguns fogões a carvão. O grupo parecia muito animado. Aquecedor de mão e fogão a carvão. Depois de dar uma olhada neles, Shun entendeu que Megan deveria ser a filha do Lorde da cidade e trouxe seus amigos aqui para visitar o pátio da ameixa doce. Ele não estava surpreso com nada disso, afinal, quando eles chegaram aqui, ele deu uma volta ao redor e efetuou algum reconhecimento por todo o pátio. Bem perto da porta dos fundos, havia uma pequena área que era bem próxima do pátio onde pessoas poderiam entrar e apreciar o cenário. Olhando para a comitiva de Megan, Shun imediatamente entendeu o que eles estavam fazendo.
Shun se curvou para o grupo e disse: Este aqui cumprimenta a jovem senhora Megan. Este aqui é servo do jovem mestre Wallace. Hoje, o jovem mestre veio visitar o Lorde da cidade e veio a ser concedido este pátio da ameixa doce para se estabelecer. Eu tenho que pedir à jovem senhora para me perdoar. As palavras de Shun foram muito atrativas, mas também foram direto ao ponto. Ele estava informando a Megan que o grupo de Zawai foi convidado pelo Lorde da cidade e eles não invadiram. Ele também educadamente solicitou a Megan e seu grupo para que eles pudessem ir embora. Megan encarou, então com um olhar confuso ela perguntou para Shun: Vocês realmente são convidados do meu pai? Shun rapidamente respondeu: Eu terei que ser honesta com a jovem senhora. O único convidado do Lorde da cidade é meu jovem mestre. Eu sou apenas um servo do jovem mestre. Quando ele tinha terminado de falar, a voz de Zawai pôde ser ouvida. Certo, Shun, não precisa dizer isso. Nós fomos os que originalmente perturbaram a jovem senhora. A jovem senhora pode vir visitar a qualquer hora que ela quiser. Shun assentiu e se virou para Megan e disse: Eu peço desculpas à jovem senhora. Por favor, continue. Nós apenas iremos descansar dentro da casa. A atitude baixa de Shun deixou Megan embaraçada. O jovem cavalheiro e as jovens senhoras que vieram com ela também se sentiram embaraçados. Megan apressadamente disse: Já que é assim, eu e os outros não incomodaremos o descanso do senhor. Nós estaremos nos desculpando. Assim que ela estava prestes a sair, uma voz feminina veio: Jovem senhora, por favor fique. Então Laura saiu da porta. Shun se curvou para Laura e então foi para trás dela. Laura se curvou e disse: A jovem senhora não precisa sair. É apenas como o jovem mestre disse. Fomos nós os que invadiram a parte interna da mansão do Lorde da cidade. Então como nós poderíamos deixar a jovem senhora sair? Eu convido a jovem senhora e seus amigos para o pátio da ameixa doce. Nós não estaremos perturbando sua visita. Ouvindo as palavras de Laura, Megan ficou ainda mais embaraçada. Ela rapidamente respondeu: Então nós não estaríamos perturbando o descanso de seu grupo? Laura sorriu e disse: Foi meu jovem mestre quem perturbou a visita da jovem senhora no pátio da ameixa doce, e ele também me pediu para convidar você. Certo, essa é uma bebida forte que o jovem mestre quer presentear para a jovem senhora. É bastante feroz, mas eu garanto que ela é muito agradável. Então ela deu a bolsa de bebida para Shun para o último entregar a bolsa para o servo de Megan. Então ele se virou e voltou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.